Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. No momento que você está assistindo esse vídeo, é um vídeo de um debate do profeta Ezequiel. Eu sou o pastor Luziton, amém? E estamos aí sempre debatendo algumas coisas bíblicas no meu canal. Já tem 31 debates, amém? Temos lá as muralhas de Jericó, tem José do Egito, tem Isaías, Jeremias, temos diversos outros profetas lá, muitas coisas boas para nós refletirmos, muitos debates bons para nós refletirmos. Mas hoje nós vamos debater sobre o profeta Ezequiel, ok? O profeta Ezequiel 37, que diz que a visão de um vale de ossos secos. É uma visão muito boa, uma visão muito espiritual, muito forte, poderosa, muito usada em congressos de pregações de jovens, de senhoras. Muitos pregadores, todos os pregadores, sem dúvida, têm esse repertório na sua agenda, sem dúvida. Ezequiel 37 é um ponto forte desse profeta. Lembrando que esse garoto, Ezequiel, esse jovem, ele era um garoto que estava separado a ser um sacerdote em Israel. Ele era filho do profeta Buzi, estava em Israel. Antes do segundo ataque babilônico, 2 Reis 24 e 25, que tivemos 3 ataques fulminantes. No demais vídeo também eu falo sobre esse ataque, porque esse profeta, Daniel, Sadraque e Abednego, Ezequiel, eles vieram sim desses ataques babilônicos aproximadamente aí. O primeiro ataque, lembrando que foi 605, a qual foi levado a cativo Daniel, Sadraque, Meseque e Abednego, que o rei da Babilônia, da província de Suzã, pediu para separar 4 sábios do Oriente para que pudesse ali fazer línguas. É como se fosse uma bolsa estudantil, eles ganharam essa bolsa. Ele foi viver basicamente no palácio do rei para estudar línguas estranhas, para ser os sábios. E na verdade trabalhar na corte da presidência de Suzã no ataque. No segundo ataque, que foi aproximadamente no ano de 570 a.C., exatamente acontece essa situação desse rapaz, Ezequiel, que nesse ataque, o segundo ataque, foram levados mais de 30 mil homens a cativo, ok? E esses 30 mil homens a cativo estavam esse rapaz aqui nessa meada, chamado Ezequiel. Ou seja, o sonho do garoto que era separado a ser um sacerdote quando crescesse. Quando chegar da idade do meu pai, ou 30 anos, que naquele tempo no norte da Mesopotâmia, no mundo todo, a maioridade era 30 anos. Então, sem dúvida, ele teria um espaço para alcançar essa maioridade para ser consagrado a um sacerdote como seu pai Buzi. Mas foi surpreendido pelas tropas babilônicas e foi levado ao cativo com 30 mil homens. E nesses 30 mil homens diz aqui no capítulo 1 de Ezequiel que ao 30º ano do cativeiro do rei Joaquim, alguns acreditam que eram 30 anos já do cativo, outros acreditam que era 30 anos que ele teria alcançado. Eu acredito que seria 30 anos do cativo. Amém? Mas pode ser também. Isso aí é uma parte teológica, vamos deixar aqui entre aspas. Mas diz no capítulo 1, no 30º ano do cativo do rei Joaquim, sem dúvida está muito mais voltado para o cativeiro mesmo do que para a idade, pode ser. O anjo aparece a Ezequiel, ou seja, 4 anjos, estando Ezequiel nas proximidades do rio Quebar. Não sei se ele estava pescando, se ele estava orando, ou se ele estava meditando, pedindo a Deus para dar força, para ele manter a fé. Pode ser que sim, porque não poderia mais pregar o evangelho, estava sendo cativado, teria que obedecer às leis, não poderia mencionar o rei de Israel na cidade, não. Daniel estava na corte lá, fazendo algumas evangelizações, usado por Deus. Sadraque, Meseque e Abednego também foram lançados na fornalha, resistir à fé. Um dos motivos que não poderia levantar Deus de Israel ali, não poderia comentar sobre o Deus de Israel. Então, sem dúvida, ele estava na proximidade do rio Quebar, pedindo força para que pudesse morrer com a fé, pelo menos. Isso me chamou a atenção, em que de repente ali o céu desce a esse profeta Ezequiel. O céu desceu, foi uma das consagrações mais impactantes que eu já vi na Bíblia, foi a consagração de Ezequiel. Daniel, se nós formos observar, o chamado Daniel foi levado a cativo, Sadraque foi levado já preparado. O chamado de Jeremias foi sob prosa, Jeremias 1, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. E Deus fala, não diga que tu és uma criança, porque antes que tu me conhecesse, já tinha dado o seu nome, o seu sobrenome, e te enviarei como profeta das nações, colocarei as minhas palavras na sua boca. Então foi um chamado mais com prosa, amém?
Isaías também foi uma consagração bem forte também, e que Isaías disse que uma sala encheu da unção de Deus e desceu os anjos, manifestou ali. E ele sentiu a presença de Deus, Isaías 6, e então ele se envergonha em ser um pecador. E diz para o anjo, e diz para Deus, diz assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e vive no meio de um povo de lábios impuros, meu Senhor. Como que eu vou ser consagrado? E então aquela manifestação de perdão que ele pediu a Deus foi uma manifestação de coração: eu sou pecador. E de repente o anjo veio com uma brasa, veio com as palavras, como diz, como mel na boca dele, ungiu os seus lábios. E depois Deus pergunta: quem há de ir? Quem hei de enviar a essa batalha espiritual em Judá, Israel e Jerusalém? Fazer com que esses reis mudem as leis, fazer com que o povo de Israel volte a mim. Quem há de enviar? Não foi isso? Então foi mais ou menos por prosa também. Mas aqui Ezequiel não. Ezequiel disse que apareceu 4 anjos. Foi uma coisa extraordinária, foi uma coisa extraterrestre. Nos dias de hoje, se o jornal tivesse filmado, ia dizer que foi o ET que desceu, na verdade, que foi extraordinário. Foram 4 anjos que desceram, e esses 4 anjos eram semelhantes, eles tinham 4 asas, e diz que eles voavam tudo organizadamente para frente e para trás, tudo em conjunto, como fosse uma disciplina de exército, tudo bem organizado. E eles tinham nos seus olhos 4 faces: na frente a face de um homem, do lado direito a face de um leão, do lado esquerdo a face de uma águia e atrás a face de um boi. Isso semelhantemente aos ministérios. Eu não vou muito aprofundar, que eu só estou mesmo fazendo a interpretação do chamado desse rapaz. Foi exatamente isso: o céu desceu e havia 4 rodas, foi extraordinário. Ele foi consagrado a profeta ali, para levar os reis para a cidade. E depois que Deus consagra ele, no capítulo 2, Deus já dá a ordem: olha, agora te prepara que tu é profeta, tu é lavado, tu é remido, te consagrei como profeta no rio Quebar. Agora você vai para as nações rebeldes, que tem olhos para ver e finge que não vê, tem ouvido para ouvir e finge que não ouve, tem boca e não fala porque não quer. São pessoas de semblantes duros. Ou seja, Deus preparou esse vaso para guerrear contra o povo rebelde que estava desviado. Era isso. Aí as coisas foram acontecendo, ele foi profetizando as guerras, e foi acontecendo, foi duro ele profetizar as guerras, fazer os reis mudar a lei da cidade. Foi difícil. Amém? No capítulo 8, onde Deus levou ele lá na verdade, na casa de Salomão. Ele levou Deus lá no templo de Salomão, que a situação estava gravíssima. Deus falou assim: eu vou te mostrar em visão. Pegou ele pelo cabelo em visão, foi em visão. Levou ele até a casa real de Israel, ou seja, a igreja de Israel, que seria o templo de Salomão, que estava abandonado pelos ataques babilônicos, sem dúvida, que não estava mais servindo a Deus, estava servindo Balim. E ele levou ele lá dentro desse átrio e mostrou a situação. E dentro da casa de Deus, as paredes estavam revestidas de répteis, ou seja, de animais, de cavalo, tudo a ser adorado, menos o Deus de Israel. Ele levou ele mais no fundo da igreja, e os sacerdotes serviam aos outros deuses, adoravam a Deus do sol e da lua. No fundo da igreja, as mulheres voltadas para o Deus de Tabu, orando de madrugada. Então a igreja de Deus estava idolatrada, e Deus mostrou: olha a situação que se encontrava. De repente, quando Ezequiel acorda num sonho desse, às vezes não dá nem vontade de sair mais evangelizar. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui nessa situação? O que eu vou fazer em Israel? O que eu vou fazer com esse povo, meu Senhor? Sem dúvida, um sonho desse você vai amanhecer com um semblante triste. A gente às vezes amanhece assim. Às vezes a gente amanhece, parece que o mundo está acabando, está desabando sobre nós. Imagina um sonho, uma visão que ele teve dessa. O povo já estava longínquo de Deus, queimando os seus filhos a Baal, o povo de Israel que Deus o tanto amava, a nação eleita de Deus, nessa situação. Para pensar. Agora nós chegamos no ponto principal que eu quero debater um pouco mais profundo, seria a visão do vale. Ok? Vamos dar uma lidinha para nós abrirmos nosso entendimento no foco dessa mensagem de hoje, que é Ezequiel 37. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor.
Assim o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entre vós espírito e viverei, e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito. E vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso com os seus ossos. Eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, e por cima mais havia nele espírito. Ele me disse: profetiza, aos espíritos profetiza, os filhos do homem, e disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos do espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Eu profetizei, e ele me deu ordem, e então o espírito entrou nele, e vieram-se e puseram em pé um exército grande e extremo. Coisa linda, né? A palavra já se fala por si só. Perdoa. Mas vamos aprofundar alguns versículos para a gente entender essa situação. Logo no capítulo 1 é bem claro: veio sobre mim a mão do Senhor e disse-lhe: levanta em espírito e me pões no meio de um vale de ossos secos. A princípio, esses ossos eram em espírito. Lembrando a você que tudo que você for mencionar na Bíblia, podemos ir para o oráculo, podemos ir para os títulos que está escrito, para nós entendermos por alto. Sim, sem dúvida, é muito bom nós entendermos por alto que falava de ossos secos, que osso seco era caveira mesmo. Era um cemitério de caveiras mortos. Então esse é o oráculo, é o entendimento, é o verbo, é a ação, é a conjugação, é o português, é o que nós vamos entender como se fosse uma carta naturalmente, ok? Sim, eram ossos mesmo, eram defuntos, eram pessoas sequíssimas, não era defunto, não era pior, era seco. Era como se tivesse um cemitério de milhares de anos e ele foi lá e visitou e só tinha os ossos. A visão oráculo era essa. Mas ele diz aqui que levou em espírito. Então o que Deus quis mostrar para ele era a morte espiritual do povo de Israel. Porque a morte, são três tipos de morte, segundo a teologia, segundo os estudos à partes, que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Certamente o diabo não trabalha para matar o físico. Não há vitória se o diabo matar o físico se você está na posição espiritual. Ele vai perder a guerra. É como se fosse fazer um trabalho mal feito. E primeiro ele vai matar a espiritual. Ok? E depois ele mata o físico para depois você ficar travado para a condenação eterna. Ele trabalha dessa forma. Portanto, essas mortes. E o povo de Israel estava morto espiritual. Eles eram vivos, eram escravos, trabalhavam para os reis, servia Balim, servia Baal, ia para a igreja, manifestava suas presenças ao diabo, a Deus de tabu, como Ezequiel 8, a Deus de imagens, de semelhança, de escultura, a idolatria, a feitiçaria. Eles faziam tudo achando que estavam sentindo a presença de Deus. Eles acreditavam, na verdade, que Deus nem voltaria mais para ele, tanto que eles estavam cegos. Essa é a verdade. Essa é a morte principal desse versículo. Deus levou em espírito. Há muita sequidão espiritual nos dias de hoje. Há muita sequidão espiritual na igreja de hoje. Muitas igrejas, muitos ministérios levantaram com foco de grande esperança terrena. Esperança de dízimo, oferta, carro zero, crescimento particulares, casamento, tudo isso. Então eles vincularam mais o foco da bênção, ok? Mas o foco de receber. Claro que também é dízimo, Malaquias 3:11, trazei todos o dízimo, a casa do Senhor, fazer tudo bem por isso. Mas se você ficar debatendo só isso, trabalhando só isso, as pessoas esquecem que existe o espiritual, o nascer de verdade, o nascer do Espírito. A igreja não foi feita para negociar com Deus. A igreja não foi feita para ficar fazendo negócio com Deus. A igreja foi feita para nós nascermos de novo. Esse é o principal foco da igreja. E esse povo que estava mortos, plural, né? Espiritualmente. Isso é visão. E então aqui no capítulo 4, ele me disse: filho do homem, profetiza. Esses ossos, ele diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ou seja, povo que morreu na fé, ouve a palavra do Senhor.
Povo que não tem mais esperança, ouve a palavra do Senhor. Povo que está idolatrando, ouve a palavra do Senhor. Povo que está se prostituindo, ouve a palavra do Senhor. Povo que está desviado, ouve a palavra do Senhor. Povo que está na igreja incrédulo, desviado dentro do altar, ouça a palavra do Senhor. Povo que está iludido e que acha que é cristão, ouve, nasce, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová: esses ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Está vendo só? Espírito e vivereis. Ou seja, Deus vai trazer o espírito para dentro da pessoa. O nascer da água e do espírito. O nascer de novo. Como Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, que era o professor do sacerdote, chegou a Jesus numa noite dizendo: Senhor, o que eu preciso para ver a glória de Deus? O que eu mais preciso, eu já conheço toda a lei, eu sou um professor, sou um mestre. Uma situação dessa, Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. É um banho de água fria, achando ele que os conhecimentos seriam necessários. E Jesus: não, você precisa nascer. Mas como, Jesus, eu vou nascer de novo? Eu posso, depois de velho, voltar para o ventre da minha mãe, ser regenerado e nascer? Não, Nicodemos. Você precisa nascer do Espírito. Porque o que é carne e o que é espírito é espírito. Nesse exato momento estava em vale de ossos secos. Estava aprofundadamente na carne. Estava sequíssimo espiritualmente. Os povos estavam mortos. Em outras palavras, as pessoas andam na rua, eles são mortos. São mortos, estão vivos física, mas o espiritual já morreu. Por isso que então uma passagem bíblica diz que uma pessoa chegou gritando: Jesus, Jesus de Nazaré, espera por mim, deixa eu enterrar os meus pais primeiro. E Jesus olhou para ele, fixou os olhos e disse: siga-me, deixa que os mortos enterrem os mortos. Então as pessoas estão levando o caixão e está morto também. Jesus de Nazaré. Isso é o profundo, é a morte espiritual. É tudo que o diabo vai fazer. É tudo que o diabo quer fazer. É matar a sua vida espiritual. Porque sabendo que matar a sua vida espiritual, você já está na fila já faz parte do time da condenação eterna. Porque se você morre espiritualmente, você não tem parte com Cristo. É tudo que ele está fazendo nos dias de hoje, para levar muito contigo. Portanto, está aí, nascer de novo. Não fica no vale de ossos secos. Então, capítulo 7. Então profetizei como você me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada um aos seus ossos. Ou seja, agora faz parte, essa parte é tua, profeta, essa parte é do pastor, essa parte é de quem já nasceu, essa parte é de quem está forte. Nós precisamos interceder para que as pessoas nasçam. Determina que elas nasçam, ou seja, então profetizei, profetiza para que elas nasçam. A nossa boca tem poder, determina que o seu pai venha a Jesus, determina que o seu filho vai vir, determina que o seu filho que está preso venha, determina que o seu esposo que está lá no bar volte, determina que eles vão voltar. A nossa boca tem poder, nós temos força para pisar em serpentes e escorpiões, para tirar das cadeias celestiais os presos. Então nós temos que profetizar. Não possamos viver o ministério só para mim, a ganância de subir ao céu, você salva, minha casa vai ser salva, e o que se exploda, não quer nada com Deus. Não, não é assim, gente, para. Quando você veio para Jesus, você estava forte como você está? Então por que você fala assim, condena mais as pessoas do que intercede? As pessoas condenam mais do que intercede, gente. As pessoas jogam mais na cruz do que tira hoje. Os pregadores pregam no altar coisa de arrebentar as costas dos crentes já mortos. Não, gente. Nós temos que pregar esperança. Volte ainda a esperança. Eu determino a vitória. Eu vou orar por você. Você está fraco, não sei porquê, mas não vão fazer algo. Vamos pedir a Deus para revelar aonde é o caminho para fazer você voltar. Amar de verdade. Aí nós vamos ter um fluxo maior do que você ficar predejando e lançando na cova as pessoas. Cuidado com o que você fala e como você profetiza e como você prega e como você pastoreia. Ok? Os irmãos não vêm para a igreja mais, a primeira coisa, não quer nada com Deus. Não, peraí, você foi visitar ele? Você já conversou com ele? Não, né? Então cuidado com como você profetiza, como você fala, como você prega, como você pastoreia. Tudo isso faz parte de uma profecia de volta. A sabedoria. Eu profetizei como ele me deu ordem, no capítulo 10. Então o Espírito entrou nele, e viverei
e se puseram em pé um exército grande. Ou seja, há uma esperança ainda de nós levantarmos um exército grande na terra. Há uma esperança ainda de quando Jesus voltar, bilhões de pessoas ser salvas. É o prazer que Deus tem. Deus disse que não quer que nenhum seja perdido. Se eu não me engano, parece que Ezequiel 18, que fala que todas as almas são minhas, mas aquelas que pecam morrerá. Deus não quer que ninguém morra. Todas as almas são dele. Olha só que interessante. O macumbeiro, o feiticeiro, o ladrão, o preso, o assaltante, o mendigo, o tá vivo, não blasfemou contra o Espírito, é dele, gente. Todas as almas são minhas. Profetiza para que eles voltem. E diz assim, né? Eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele. Tá vendo? Se você profetizar, o Espírito vai entrar nele. O Espírito Santo vai lá buscar de volta. O Espírito Santo vai confortar, vai dar ânimo para ele vir para a igreja. Profetiza, irmão. Profetiza. Jesus está voltando, mas não é a hora de parar e nem mesmo de condenar. Você é um pregador e não é um juiz. Que essa palavra venha penetrar no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus. Ezequiel 37, debatido pelo pastor Luziton, que sou eu. Me segue no meu like, amém? Me dá uma força, dá um joinha, ou ruim ou bom. Me segue lá no meu YouTube, dá um joinha lá para mim. Me ajuda nessa batalha. Você comigo, nós juntos venceremos. Amém?